Olá, o som tá legal? Boa tarde. Vamos aqui, boa tarde, meu irmão Douglas. Vamos aqui chamar o doutor Calazans, a doutora Renata e a doutora Mayra Calazans. Doutora Renata, pede por favor a sua entrada, por gentileza, e a doutora Mayra também. Doutor Calazans já entrou. Tudo bom, nobre? Ah, ok, doutora Mayra está aí. Nós vamos fazer juntos aqui, viu? Um grande prazer, nobre colega. Muito Só obrigada. falta a doutora Renata. Solicita, por favor, doutora. Não, ainda não solicitou. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ah, consigo. Convidei a doutora Renata. Agora basta ela aceitar. Olá, doutora, como vai? Olá, como vai? Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde a todos. Boa tarde aí aos clientes de EAS que estão acompanhando essa live. Olá, pessoal, agradeço a tudo bem? presença. Deixa a doutora Renata se ajeitar. Deixa eu acertar aqui a minha tela. Tá. Tá no telefone. Tá no telefone. Enquanto a doutora Renata se organiza, pessoal, esta live é a live com a ACECONT, uma das associações que tem ação já judicial proposta. Eu convidei as 3 associações que já demandaram, né, ações nos tribunais em relação ao problema da GAS e democraticamente foi perguntado aos clientes. Eu vou ter que chamar a doutora Renata de novo. Eu perguntei aos clientes se desejariam ouvir as associações. Então, com 84% de uma votação de mais de 3.000 pessoas, disseram que sim. Então, a ACECONT está aí para falar com vocês e comigo também, que eu vou ser um ouvinte. Olá, doutora. Como é que está a doutora Renata, do Rio? Está me escutando? Eu vou ter que chamar a doutora Renata de novo. Eu perguntei aos clientes se já iam ouvir as associações. Então, doutora, está me escutando? 4% de uma votação de mais de 3.000 pessoas disseram que sim. Então, a ACECONT está aí para falar com vocês e comigo também, que eu vou ser um ouvinte. Olá, doutora. Beleza. Olá, tudo bem, pessoal? Doutora Renata. Tudo jóia? Estão me ouvindo bem? Agora sim. Tá? Então, só concluindo, então hoje a ACECONT está aí. A combinação seria que a associação pode ficar livre por 30 minutos para falar com vocês. A Anacripto amanhã me pediu para que eu fizesse perguntas. Não tem problema, tá? Como ele desejar. E a Abraceconte não respondeu ao meu convite. Então, convite retirado. Ok? Então, vão ficar só essas 2 associações para falar com vocês. Dou aí boa tarde para a doutora Renata Mansur, advogada que também é cliente da GAS como nós, né? Também está sofrendo com essa situação como cliente. Meu nobre colega de São Paulo, doutor Jorge Calazans, e minha nobre colega que eu estou conhecendo agora, doutor. A audiência é de vocês, vai ficar gravada depois no meu canal do YouTube. Como, doutor? Maíra Vieira Dias. Isso, Maíra Vieira Dias. Tá? Então é um prazer. Eu vou desligar o meu microfone também para vocês ficarem à vontade. Tá ok? Então, pessoal, depois vai ficar gravado no meu YouTube, ok? Tá bom. E alguém que falou aí, eu não sou irmão gêmeo do Dr. Jorge Calazans.
Embora a nossa afinidade, além da profissão, também pelo nosso time. Quarta-feira, vamos passar o trator. Vamos lá, doutor. Primeiramente, eu queria agradecer ao doutor Jefferson, sempre muito gentil conosco. Eu acho que essa construção de uma ponte, principalmente de uma união entre, nesse caso da GAS, que acabou até se polarizando, né? Eu acho que não é o caminho. O caminho é se unir em busca de uma solução. E o Dr. Jefferson, eu vejo desde o início, assim, que ele é uma pessoa extremamente coerente e que vem sempre no seu posicionamento buscando esse caminho. Então, eu queria agradecer a oportunidade, Dr. Jefferson, pelo espaço para a sua audiência tão qualificada, até pelo que eu sei que além dos clientes da GAS, também tem outros colegas advogados, pela oportunidade que nos dá, até que, nesse caso, muitas vezes, pouco se ouve a mensagem e se foca no mensageiro. Então, muito obrigado pela oportunidade, eu agradeço muito aí pelo espaço. Doutor, no tocante a essa ação, ação que a ação civil pública que nós demos a entrada, importante frisar que essa ação, ela está, ante esse cenário que estava se desenhando, um cenário de incertezas, essa ação impede, né? Ela impede com que o dinheiro dos investidores da GAS ele acabe se perdendo para a União. Então, desde o início, quando eu entro nesse caso, eu tenho essa perspectiva e eu falo sobre isso. Quem vem acompanhando, eu falo. O artigo 91, inciso 2º do Código Penal, ele fala: ante os efeitos da condenação, o pedimento para a União, ressalvado o direito do lesado e terceiro de boa-fé. Então, ante as incertezas, não estou falando nem no tocante à questão do Gladson, mas sim algumas coisas que a gente vem observando na condução do processo, tanto da parte dessa troca de advogados. Eu, como o doutor até sabe, eu e o doutor Gabriel Machado, a gente se afina muito. Eu tinha conversas com ele, me encontrava com ele, e a gente trocava muita ideia. Então, assim, era um advogado que ele já vinha no histórico acompanhando esse caso. Então, essa troca constante de advogados, a gente fica num cenário muito nebuloso. Então, esse cenário que estava se desenhando, a gente fica um pouco preocupado com que esse dinheiro poderia se perder para a União. Então, esse é um caso, essa ação que nós entramos, ela tem esse efeito de evitar com que esse dinheiro acabasse se perdendo também. Doutor, além disso, tem 3 aspectos importantes que a gente tem que observar no caso da GAS. Primeiramente, existe o processo criminal do Gladson, que a gente não deve, aqui, não compete a gente, até porque nós não estamos, nesse caso, entrar no mérito. Esse é um aspecto, né? Eu acho que sim, tem uma questão para mim, estranha. Eu já venho falando disso há um tempo, porque eu, como advogado, que tem outros casos, eu venho acompanhando muito o seu trabalho, doutor, também me causou estranheza, porque a Justiça Federal ela sempre declinou da competência em crimes contra o sistema financeiro em outros casos. Eu tenho aqui inúmeros clientes também que almejam uma solução e a Justiça Federal sempre declinou. Então, quando eu sou acionado nesse caso, o que me chamou a atenção era por ser inédito, já que em outras situações a Justiça Federal sempre declinou. Então, eu, quando sou procurado, eu estranho. Tem tanta gente aqui solta e outros que cometeram. Até eu peguei como caso, paradigma, o caso do Rodrigo Marques. E uma das coisas até que eu conversei com o Gabriel Machado era isso. Atlas Quanto lesou muitas pessoas e o Rodrigo tá aí, né, de banda. Já o Gladson tinha todo um histórico de pagamentos e tudo, e a medida foi um pouco, e a Justiça Federal já aceitou a medida de imediato. Não declinou competência. Então, foi isso que me chamou a atenção. Porém, a gente, nesses aspectos, a gente tem que pontuar, acho que a doutora Renata caiu, né? Pontuar, primeiramente, o processo do Gladson, que nós não estamos atuando, não compete a gente fazer juízo de valor. Segundo ponto, a questão dos investidores que querem a devolução do seu capital.
esses sim que me procuram o nosso escritório logo no começo do caso. Eles chegam e falam, independente dessa situação do Gladson, nós queremos o nosso dinheiro. Nós queremos o nosso dinheiro de volta. Então, esses clientes nos procuram. Então, eu entendo como é o grupo 2. E o terceiro grupo, o terceiro aspecto, são os clientes que são os investidores que querem a volta da GAS, que é a vontade, que brigam aí, estão dispostos a lutar pela volta da GAS, estão dispostos, inclusive, a esperar a volta da GAS. Então, praticamente são esses 3 aspectos que compõem o cenário da GAS. Isso tudo, doutor, é contemplado, inclusive, no voto do nobre desembargador, o voto divergente, inclusive é uma bandeira dos clientes da GAS, que é o voto do William Douglas. Ele fala que, por exemplo, ele coloca as duas situações, contemplando os 2 grupos, que o que me causa estranheza é que eles deveriam se unir, doutor. Porque ele fala, não estamos diante de crime algum, fato gritantemente atípico, mas de atividade ilícita e não regulamentada. Basta a GAS regularizar seu pagamento e tributo. Aí eu entendo que esse é o grupo, um dos grupos. Ou estamos diante de, no máximo, eventual ilícito contratual que deverá ser objeto de reparação de dano na via civil competente. Então, esse é o grupo que a gente representa. O grupo que o próprio William Douglas, ele fala que esse grupo pode buscar a via civil competente. Aquele outro grupo, que a gente fala que é o grupo que quer a volta da GAS, ele está contemplado aqui na primeira citação dele. E aí ele fala aqui no item que, assim, este grupo que quer buscar a vara civil, que devolva os pagamentos devidos até o momento e o capital investido a todos que assim desejarem. Então, assim, eu não vejo lógica essa guerra entre aqueles que querem o seu capital de volta e aqueles que querem a GAS de volta. Eu acho que estão todos contemplados, inclusive no voto do William Douglas, do nobre desembargador. Então, partindo desse princípio, o que nós fomos observando? Este grupo que queria entrar na vara civil para a busca do seu capital, eles começaram a juizar ações. E uma série de ações, tanto entrando na vara civil, pedindo arrestos, pedindo bloqueios, e os juízes mandando para o processo criminal, como aqueles que pediam a restituição direto no processo criminal. E a gente observou o quê? Que a juíza começou a negar esses pedidos. Mas ela negava não porque não é o caminho legal, mas ela negava para evitar um tumulto processual. Então, o que a gente foi observando a juíza ela está negando não para evitar um tumulto processual. Porque imagina só, doutor, se a juíza defere um pedido, ela vai ter que deferir 300 mil pedidos. E ali, nesse processo que ela está resolvendo isso, o mais importante é ela definir a situação jurídica do Gladson. Que ali ali é o fato relevante. Nesse contexto, é onde eu e a Renata, a gente acaba se encontrando e vamos encontrar o Gladson. Vamos até o presídio, até que nós nos encontramos ali. E aí a gente vai conversar com ele, Gladson, esse é o cenário. Tem algum plano de pagamento para as pessoas, né? E ele chega e vem nesse contexto, logicamente, dentro dessa linha do outro grupo. Olha, eu solto, eu resolvo. Mas assim, doutor, convenhamos, dentro desse cenário que a gente vê se desenhando, eu não vejo, não porque eu não quero, não porque eu interfiro ou coisa do tipo, por conta do cenário. Não vejo perspectiva no curto prazo. E os clientes que nós representamos e que nos deram aqui a procuração, confiando no nosso trabalho, eles querem uma solução em relação ao seu capital. Não porque não acreditam na GAS. É porque eles precisam do seu capital. Eles não têm como esperar. Então, o que a gente, enxergando esse cenário e vendo um caminho, que aí, mérito até do doutor, a sua busca em
por respostas, nos fornece algumas situações. Aqui é um ofício que eu cheguei até, que o senhor leu, e que eles falam, o Ministério Público Federal fala na questão de uma solução através de um concurso de credores. Então, a gente começa a observar que o juízo e o Ministério Público Federal ele pretende uma solução coletiva. A ideia, a gente vai enxergando dessa maneira, a solução tem que ser coletiva. Não adianta, por conta do tumulto processual, algo individual, porque isso não vai terminar nunca, nem o processo do Gladson, e vai gerar um caos. Então, se tiver algo coletivo, a gente talvez consiga resolver o problema dos investidores que estavam na iminência de perder o seu capital, até para a União, como também uma solução pro juízo, que não vai dar conta de ficar resolvendo uma série de entradas no processo criminal. Partindo desse princípio, a gente ouve o próprio procurador, uma procuradora, falando da questão da falência, mas a gente entende que a GAS é solvente. Ela nunca se decretou insolvente para decretar uma falência. A partir disso, com essa questão, a gente vê como ensejo a questão, para solucionar o problema, uma ação civil pública. Uma ação civil pública. Com essa ideia minha, da Renata, doutora Maíra e doutor Davi, a gente chega, minha, Maíra e Renata, a gente tenta ouvir o Ministério Público do Consumidor. E o Ministério Público do Consumidor, ele sinaliza que não vai entrar com ação civil pública. O que nos resta, e aí parece a oportunidade também vem, nós fomos procurados pela Seconte, falando, olha, tem uma série de pessoas também nos procurando, e vocês, por estarem com conhecimento dessa causa, vocês não querem patrocinar uma ação civil pública? Porque a associação, primeiro requisito, ela tem mais de 1 ano de existência, é uma associação de consumidores, e aí sim, ela se encaixa no contexto. Né? Ela se encaixa nesse contexto. Eu queria deixar claro, doutor, nesse histórico, eu quero deixar claro para o doutor e para a sua audiência qualificada, que a associação para a gente não é um fim, ela foi um meio para a nossa estratégia. Um meio de resolver o problema do nosso grupo de clientes e dos clientes interessados em ter o seu capital de volta, que estava até na iminência, por tudo que está acontecendo, de ser perdido para a União. O doutor sabe muito bem que isso é artigo de lei, artigo 91, inciso 2º do Código Penal. Então, eu estou assim, só fazendo essa construção, até vou passar para a colega, para a Renata, para ela daí explicar essa ação civil pública, os pedidos. Mas eu queria até agradecer o espaço, doutor, para esta construção que a gente foi fazer, do porquê a gente entrou com a ação civil pública. Obrigado, doutora. Eu passo a palavra à Renata. Renata, nós não estamos te ouvindo. Eu estava com o microfone desligado. Então, boa tarde a todos. Eu agradeço o espaço que o Dr. Jefferson democraticamente está cedendo para todos e eu me coaduno com esse sentimento do Dr. Jefferson de construção de pontes, né? Na verdade, essa é uma ação, como o Dr. Jefferson diz desde o início, que não será resolvida por uma pessoa, mas sim por várias. E foi daí que surgiu a nossa construção de união. Então, a primeira colocação que eu quero deixar muito clara para os clientes, e eu sou uma de vocês, é que ninguém está aqui fazendo apologia à associação. Ninguém está aqui querendo que esse espaço seja para que as pessoas entrem na associação. Isso é uma decisão individual de cada um. O que a gente está aqui a colocar é um caminho que nós encontramos para ajudar a todos. E por que eu digo ajudar a todos? Porque Gladson acaba de se inserir também nesse contexto de ajuda. E por que ele se insere nesse contexto de ajuda? Vejam, ele a todo tempo anuncia que não pode pagar porque a justiça o impede. Algumas pessoas entendem que sim, como é o meu caso, outras pessoas entendem que não. Mas o fato é que agora nós temos uma decisão concreta
concreta de possibilidade de pagamento por decisão judicial. Nós temos uma decisão que veio da segunda vara empresarial do Rio, onde a juíza determina o arresto de 17 bilhões de reais para pagamento aos clientes. E vejam, não é uma solicitação à juíza da vara criminal, é uma determinação. Eu até trouxe aqui para vocês, fiz questão de imprimir para que todos possam ver. Não sei se vocês conseguem ver, depois eu até cedo o documento do Dr. Jefferson, mas lá está escrito no início, mandado de arresto. Eu vou ler, tá? Está aqui o documento, eu vou ler e depois eu cedo o documento. Nesse mandado de arresto, o local da diligência a ser cumprido por oficial de justiça é a terceira vara criminal federal. Nesse sentido, a juíza da vara empresarial, sensibilizada com a questão dos clientes, ela não pede à juíza da vara criminal, ela determina o cumprimento. E aí vem o X da questão. Há uma determinação para que a juíza da vara criminal, e esse arresto será cumprido por oficial de justiça, que seja reservado para os clientes associados, e eu já vou dizer daqui a pouco por que para os clientes associados, tá? Há a determinação de que esse valor seja arrestado para os clientes associados, tá? Então, nesse sentido, passa o Gladson a poder, se quiser e se puder, de fato, pagar, né? Porque, na verdade, haverá agora uma questão a ser colocada, que é muito importante. Se a doutora Rosália não cumpre esse mandado de arresto, ela também passa a poder responder por crime de desobediência. Obviamente que a gente está falando de uma magistrada muito respeitada, mas eu acho que essa decisão da vara empresarial facilitou não só a vida dos clientes, como pôs uma pá de cal na questão de poder ou não poder pagar. Agora nós temos uma decisão de possibilidade de pagamento. E é isso que me deixou muito feliz e esperançosa. Nós, advogados, sabemos que nada no judiciário é concreto, né? Nós vivemos batalhas diárias para poder efetivamente ter o direito dado aos nossos clientes. Mas eu acredito que esse seja um bom caminho, né? E aí vem muitas perguntas, né? Doutora, só os associados podem participar dessa ação? Eu vou passar melhor. Mas antes de dar a palavra à doutora Maíra, eu queria falar dessa ação construída por nós. O que nós pedimos de fato nessa ação? Nós não pedimos somente a devolução do aporte. Nós fizemos vários pedidos. Quais foram os pedidos dessa ação, para ser bem didática com os senhores? Nós pedimos o cumprimento do contrato, porque se nós fizemos um contrato onde se pagava 10% ao mês durante 24 ou 36 meses, e no final nós tínhamos a devolução desse aporte, e se estamos tratando de uma relação de consumo, e isso é incontestável, é uma relação de consumo, nós queremos o cumprimento integral do nosso contrato. Então, a gente pede o cumprimento integral do nosso contrato. Se a juíza vai dar ou não, não sabemos. Pode ser que a juíza da vara empresarial, não a doutora Rosália, da vara empresarial entenda que nós temos apenas que receber o que foi aportado. Tá? É uma possibilidade. Nós não temos ainda essa decisão concretizada. O que nós temos só é a reserva do dinheiro. Nós pedimos também indenização por danos morais, num valor de R$40 mil por cada cliente, porque entendemos que essa situação gerou também dano moral. Se a juíza vai dar, também não sei. Nós temos que aguardar, porque não existe nenhuma decisão de quanto será devolvido. Isso será feito lá na frente. Tá? E mais ainda, e talvez não seja o foco tão principal da ação, mas nós pedimos também o bloqueio nas contas das pessoas jurídicas e pessoas físicas que são réis na nossa ação.
tá certo? Então, esse bloqueio também já foi deferido, esse bloqueio está sendo cumprido já pelo gabinete da doutora da Vara Empresarial, e esses são os nossos pedidos. E aí vem a pergunta que é muito importante de ser colocada, por que somente os associados podem ser beneficiários dessa demanda? E para a gente dar voz também à doutora Maíra, reservamos esse trecho da nossa fala para que a doutora Maíra possa explicar o porquê de só os associados poderem ser beneficiados dessa decisão. Doutora Maíra, a palavra é sua. Bom, boa tarde a todos. Acho que o Dr. Jefferson já me apresentou. Eu vou falar um pouquinho aqui do meu trabalho dentro do escritório. Eu sou diretora operacional. Então, eu que cuido aqui dessa parte toda de gestão, dos processos, enfim. E eu estou aqui hoje para explicar um pouquinho sobre 2 pontos que estão sendo muito debatidos. Um é esse que a doutora Renata falou, né, da possibilidade de quem não é associado se beneficiar da ação civil pública. E o outro ponto é a questão dos valores, porque a gente vê que as pessoas estão argumentando muito com relação ao valor, né, que está sendo proposto para que a gente possa acompanhar esse processo. E eu quero deixar claro aqui que esse valor não é para associação. As pessoas estão falando o tempo inteiro, mas a associação é uma instituição sem fins lucrativos, como é que pode cobrar? Esse valor que está sendo proposto para quem quiser entrar na ação civil pública através dos nossos escritórios, que constituímos esse grupo, que deu entrada na ação, né, que participou da construção dessa ação civil pública, esse valor que está sendo proposto, ele não vai para a associação. Ele vai para a manutenção de uma estrutura toda que foi criada para atendimento e para dar sequência a essa ação civil pública até o final dela. Aqui nós temos uma estrutura assim super bem montada, com o pessoal de atendimento, com os advogados que estão trabalhando, a gente vai ter as habilitações todas para fazer. Então, assim, o senhor, inclusive, doutor Jefferson, que é advogado, sabe que esse custo não é baixo, né? A gente vai ter um custo muito alto para a manutenção disso tudo até o final. Só que as pessoas também não estão entendendo, porque a gente cobra esse valor inicial e a gente cobra um valor percentual ao final. Só que no nosso contrato está dizendo que desse valor percentual ao final vai ser abatido esse custo inicial que está sendo pago. Então, a gente não está cobrando 2 honorários. A gente está simplesmente antecipando até para manutenção dessa estrutura toda o valor que vai ser recebido lá no fim. Tá? Então, a gente não... Assim, e o que eu quero deixar muito claro para todo mundo entender, a gente não está... exigindo esse pagamento, a gente está facilitando muito para todo mundo que quer entrar, porque a gente sabe que tem pessoas que não têm condições, que estão numa situação financeira muito delicada por conta disso tudo que aconteceu. Pessoas que investiram assim o dinheiro da vida toda dentro da GAS e que hoje estão realmente passando por muita dificuldade. Então, a gente conversa, cada caso é um caso, a gente tem um pessoal para atender, para escutar cada um, e ajudar as pessoas da forma que a gente puder ajudar também, porque a gente precisa disso para manter essa estrutura até o final do processo, não tem como, tá? Então, acho que passado esse ponto, né, com relação aos valores, eu acho que ficou bem claro. A gente também tem essa outra questão que a doutora Renata levantou com relação a poder ou não se beneficiar da ação civil pública, aqueles que não são associados. E assim, antes, eu preciso explicar aqui um ponto que é decisivo para a gente entender essa situação, tá? Existem os direitos difusos e existem os direitos individuais homogêneos. Os direitos difusos são aqueles que atendem a toda a coletividade. Então, por exemplo, todas as pessoas têm direito ao atendimento pelo SUS. Isso é um direito difuso, um direito que atende a toda a coletividade, não é restrito a um determinado grupo. O direito individual homogêneo, ele é restrito a um determinado grupo que busca um mesmo direito, né? Então, que é o que acontece no caso dos clientes da GAS. Todos eles buscam ser ressarcidos daquele dinheiro que foi investido e que não foi devolvido. Então, esse é o ponto. E aí, o que acontece? Vem aí a associação entrando, né, com essa ação,
E somente são beneficiados dentro desse contexto do direito individual homogêneo somente aqueles que são associados. Isso é determinado, inclusive, pelo Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele especifica os 3 tipos de direito, né? Entre eles, o direito difuso, que está no inciso 1º, e o direito individual homogêneo, que está no inciso 3º do artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor. E aí eu tenho aqui para vocês também uma decisão que, inclusive, chegou a Brasília para ser discutida, né, através de um recurso especial. Deixa eu só abrir aqui, que eu quero ler um trechinho. E acabou fechando aqui o meu computador. Olha, já estou com ele aberto aqui. É uma decisão em ação coletiva movida por uma associação em que foi decidido que vale apenas para os associados. Né? Então, eu vou ler aqui um trechinho desse artigo, está no site do Superior Tribunal de Justiça. A decisão em ação coletiva movida por associação atinge apenas filiados à entidade autora da demanda e não pode ser estendida automaticamente a toda a classe envolvida. Então, o que quer dizer aqui? Embora tenham vários clientes da GAS, somente serão beneficiados aqueles que forem associados, tá? Com esse entendimento, a 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, acolheu por unanimidade de votos a argumentação da GEAP, que no caso foi quem entrou na equação, a Fundação da Seguridade Social, e reconheceu que uma pessoa interessada, mas que não era afiliada à Associação Nacional dos Servidores de Previdência Social, que quem foi o autor da ação, a autora da ação, não pode ser beneficiada com a decisão. E aí, esse processo ele foi parar no STF, que ratificou essa decisão, dando provimento ao recurso da GEAP para afirmar o entendimento de que, à exceção do mandado de segurança coletivo, em se tratando de sentença de ação coletiva ajuizada por associação, em defesa dos direitos individuais homogêneos para se beneficiar do título, ou o beneficiário integra essa coletividade de filiados, ou, não sendo associado, pode oportunamente se litisconsorciar o pleito coletivo, caso em que será recepcionado como parte superveniente. Ou seja, ele vai entrar só depois. Ou seja, quando todos os associados receberem o valor, se tivesse sobrar para ele, ele vai receber. Tá? Então, é isso que eu queria deixar claro aqui para vocês, né? Para todas as pessoas que estão ouvindo a gente. Por mais que tenham decisões que falem que a ação civil pública ela é de interesse coletivo, que todos podem se beneficiar, nesse caso específico, por se tratar os direitos pleiteados nessa ação civil pública de direitos individuais homogêneos, somente aqueles que são associados é que vão ser beneficiados. Os demais podem ser beneficiados desde que sobre dinheiro para pagamento. Tá? Inclusive, a nossa decisão, que nós recebemos a decisão liminar da vara empresarial, ela fala, ela é direcionada para os associados. Ela não diz que é para todo mundo, ela diz que é para os associados. Né? Então, eu acho muito importante a gente esclarecer e eu espero que tenha ficado muito claro, né, agora com essa minha explicação. Tem um outro ponto só que eu quero falar, com relação, inclusive, a essa questão da ação civil pública, de poder ou não entrar. Muitas pessoas entraram com a ação individual, tá? E o artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor diz que aqueles que entraram com a ação individual, sabendo, tendo ciência da ação civil pública, têm até 30 dias para pedir a suspensão da ação individual, senão eles não vão poder se habilitar lá na ação civil pública, eles não vão poder se beneficiar. Tá? Então, assim, eu não estou falando nada, assim, não é o que a gente entende, é o que a lei fala. Isso é muito importante ficar aqui claro. Porque é muito ruim quando tem essas divergências de informação e fica um fala uma coisa, outro fala outra coisa, e acabam que as pessoas acabam se confundindo e não entendendo. Então, o que eu estou dizendo aqui é para reforçar o que a lei determina. Eu não estou inventando nada, não é entendimento meu, é entendimento da lei. E eu espero que tenha ficado muito claro. Se o doutor Jorge ou a doutora Renata quiserem complementar ainda. Eu quero fazer uma complementação que eu acho importante para ilustrar o exemplo. Quando a gente tem uma associação de defesa do consumidor batalhando por um interesse de todos, vou dar um exemplo bem prático.
Houve uma vez uma ação colocada através, não foi nem de uma associação, foi através do Ministério Público, o Ministério Público do Rio, intentou uma ação coletiva, onde ele pleiteava que os ingressos de um campeonato carioca fossem reduzidos em seu valor. Por quê? Porque tivemos um campeonato carioca, uns anos atrás, onde os ingressos aumentaram em 50%. O MP entrou com uma ação coletiva, é interesse do consumidor, sim, mas é um interesse que a gente chama de difuso, é para toda a sociedade. De fato, quando você tem um interesse de toda a comunidade que é direcionada a consumidores, essa decisão beneficia a todos. É o que a gente chama de decisão erga omnes. Mas tanto a lei quanto a jurisprudência e até o STF, já em repercussão geral, decidiu que quando o direito for individual homogêneo, o que é o direito individual homogêneo? Que a doutora Maíra falou, de um grupo de pessoas que estão vinculados a uma situação que não se estende a toda a coletividade. O caso GES, ele só interessa a quem é cliente da GES. Ele não interessa a qualquer pessoa da sociedade, entendem? Então, nesses casos, diz a lei e a jurisprudência, só vai valer a decisão para quem for associado. E, de fato, pessoal, isso não é uma invenção nossa, isso é uma determinação da lei e da jurisprudência. A gente pode passar depois essas decisões todas para o Dr. Jefferson, para ele fazer a análise dele, eu acho importante, porque trocar ideias num grupo de advogados é muito bom, é como se fosse uma junta médica, e a gente aqui não é o dono da verdade, a gente está quebrando a cabeça durante meses para tentar uma solução eficaz. E por que a gente entendeu também que essa ação é eficaz? Considerando que a gente não vai pagar custas. Eu tenho um cliente que aportou 2 milhões de reais no GS. As custas dele são 75 mil. Essa pessoa não tem 75 mil para pagar de custas. Então, é preciso deixar isso claro. Na ação civil pública, a gente está isento do pagamento de custas. Tá? E também a possibilidade da gente colocar no mesmo pacote, no mesmo bolo, várias pessoas que estão sofrendo o mesmo problema. Agora, infelizmente, a gente não tem condição de bancar o custo operacional do negócio. Só para vocês entenderem. Cada contrato vai ter que ser escaneado, cada pessoa tem a sua petição individualizada, com a sua conta individualizada. A gente não tem condição de fazer sozinho sem contratar uma empresa que possa escanear, advogados que possam peticionar. Então, a gente não tem essa condição. E daí o custo dessa demanda. Tá? E, obviamente, isso não é segredo para ninguém, os advogados vivem disso. E eles têm que receber pelo seu trabalho os seus honorários, o que é totalmente justo e legítimo. Então, a gente também não pode fazer de graça, porque não somos defensoria pública. Agora, fica o caminho. Não acho ético, várias pessoas estão perguntando o valor, eu não acho ético colocar valores aqui na live. Eu acho que as pessoas interessadas têm que conversar com os advogados para tirar suas dúvidas individuais, para saber os valores que a gente está praticando na associação para poder bancar o custo do negócio. O que a gente está aqui é para apenas esclarecer. E estamos abertos a ouvir outros colegas que possam nos ajudar nessa luta. Mas eu acho que, pelo menos agora, a gente tem um caminho e uma boa notícia. Temos um mandado de arresto, onde não vai ser por ofício. O oficial de justiça, Dr. Jefferson, sabe o número do processo. O nosso processo não está em segredo de justiça. Se ele quiser conferir, ele pode ligar para a segunda vara por telefone, para a segunda vara empresarial do Rio e perguntar como será cumprido esse arresto. E lá irão informar por oficial de justiça. É um comando da doutora da vara empresarial para a doutora da vara criminal. Até para ajudar mesmo a doutora Rosália, entendo eu, para que ela possa ter um caminho para autorizar esse pagamento de alguma forma. E onde que está o dinheiro? Só no que foi apreendido. Infelizmente, só no que foi apreendido. Agora, se Gladson ou Mirelle, seja quem for, que esteja com dinheiro e quiser pagar uma guia judicial e depositar o dinheiro lá na associação, será ótimo. A gente junta todos os advogados, faz uma força-tarefa e a gente consegue o ressarcimento para todo mundo. Mas eu não posso contar com essa hipótese, né? Até porque ele pessoalmente disse para nós, para mim, para o Dr. Jorge Calazans, que ele só pagaria depois que saísse. Então, eu tenho que dar uma solução para os meus clientes que me procuraram,
Na verdade, eu funciono nas duas pontas, né? Eu sou advogada e sou cliente. E eu não optei por uma ação individual, optei por uma ação coletiva. Então, assim, eu não sei se o Dr. Jefferson vai abrir para perguntas. Estamos aqui à disposição, agradecendo mais uma vez a oportunidade. De nada, doutores. Deixa eu falar uma coisa para o pessoal, tá? Eu acho que os próprios clientes aí, meus próprios seguidores, né, me pediram para escutar as associações, né? Então, a gente está escutando. Amanhã vai ser a Anacripto, lá a Associação da Paraíba, e eu entendo que devemos ter total urbanidade com os colegas que estão aqui, né? São 3 advogados que merecem todo o respeito, tá? E que estão emprestando o seu saber para poder explicar o entendimento deles. O direito é subjetivo, tá? Aqui é um cliente também escutando. Eu já dei a minha opinião sobre ações individuais, né? Eu não vou entrar, né? Pelo menos por enquanto, e não vou patrocinar nenhuma ação contra a GAS. Isso aí está claro desde o meu primeiro vídeo, tá? Mas muitos clientes me perguntam, pô, como é que vai fazer, como é que vai fazer? E me pediram para escutar as associações. Está aí. Então, tá aí o doutor Calazans, a doutora Renata Mansur, que também é cliente. Então, como ela bem falou, ela está nas duas pontas, né? Ela também sofre, ela também está esperando receber o dinheiro dela, como eu também estou. E a nobre doutora Mayra, eu ainda não sei pronunciar, Mayra, né? É Maíra. Mayra. Ah, então, pessoal, eu acho que quem tiver alguma dúvida ou quiser perguntar, tem aí o Instagram da doutora Renata, tem o Instagram do doutor Jorge Calazans. Eu acho que vocês têm que perguntar. O que não se pode ter é falta de respeito, né? Cada um vai saber o que decide. A melhor decisão, como eu tenho dito, é a sua. Você vai tomar a melhor decisão. Escutar é mais importante do que falar às vezes. Então, aqui está as pessoas falando. Amanhã vai ter outra associação que me pediu para eu fazer pergunta. Mas eu não vou fazer pergunta. Quem vai fazer pergunta são vocês. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas para a Anacripto e vocês vão perguntar. Então, amanhã vai ser um outro esclarecimento e esclareço que a Abraceconte não respondeu ao meu convite. Então, só essas 2 associações que vão ser escutadas. Vou deixar gravado no meu canal do YouTube, tá? Para quem não teve a oportunidade de ver. Tá? Doutores, muito obrigado, tá? Pela participação de vocês. Tem o meu respeito como colegas queridos aí do Rio de Janeiro, de São Paulo. Tá? A gente vai continuar trocando essa ideia. E, pessoal, segue eles aí e perguntem a eles o que vocês quiserem perguntar, sabendo que todo mundo nessa luta quer a mesma coisa, a solução desse problema, nada mais. Doutor Tá Jefferson, bom, pessoal? Deixa eu só aproveitar aqui e te agradecer mais uma vez. Claro, meu querido. Eu acho que nessa situação, que mais uma vez eu falo que ao invés de ouvir a mensagem, se foca um pouco no mensageiro, mas eu acho que a oportunidade que foi dada, eu acho que a sua gentileza sempre, sua fidalguia eu queria agradecer em nome da doutora Maíra, da doutora Renata e também do doutor Davi, que não está aqui presente, mas com certeza ele está muito satisfeito pela oportunidade que foi dada. Um grande abraço a todos, uma ótima tarde, um ótimo começo de semana, colega. Obrigada, doutor. E quarta-feira é a gente. Amém. Obrigada, doutor. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau. gente. Tchau, tchau.